Sejam bem-vindos ao 20º Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, realizado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas e que neste ano tem como tema central infraestrutura e sustentabilidade. Registramos e agradecemos aos apoiadores institucionais, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, o Instituto Rui Barbosa, IRB, a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, Abracom, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, Audicom, a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, ANTC, a Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, FENAS-TC, o Conselho Nacional de Controle Interno, CONASSE. Registramos e agradecemos também aos parceiros, o Bento e Região Convention e Visitors Bureau, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, o SENAC, a Vinícola André Carrer Vinhos e Vinhedos e a Vinícola Casazotes Vinhos e Uvas. Registramos e agradecemos aos patrocinadores, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, a Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA e a Caixa Econômica Federal. Neste momento, passamos para a composição do dispositivo de honra. Convidamos para o palco para que receba as autoridades aqui presentes. A presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas e anfitriã deste evento, Adriana Portugal. O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro César Miola. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Alexandre Postal, neste ato também representando o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto Pontes Lima. Representando o presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, ministro substituto Marcos Benquerer, o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima. Representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheiro Joaquim Kennedy, o conselheiro substituto Jailson Campelo. Representando o presidente do CONFEA, Joel Krieger, o conselheiro do CREA-RS, José Luiz Garcia. O presidente em exercício da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Carlos Vilhena. Composto o dispositivo de honra, convidamos a todos para que, em posição de respeito, ouçamos a execução do hino nacional brasileiro.
Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: o regente da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheiro Renato Rainha; o conselheiro Kleber Dantas Eulálio, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí; o conselheiro Sebastião Joaquim Pereira Neto TJ, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás; representando o presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, ANTC, Ismar Viana, o auditor de controle externo, Fernando Morini. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Atricom e ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro César Miola. Muito boa tarde. Quero saudar as autoridades aqui presentes, iniciando pela presidente do IBRAOP, a estimada colega de controle externo Adriana Portugal, servidora do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Os cumprimentos também ao meu colega, presidente da minha casa, conselheiro Alexandre Postal, que aqui representa o Instituto Rui Barbosa, conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, representando a entidade co-irmã, Audicom, o conselheiro substituto Jailson Campelo, que representa o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Aqui quero também saudar o conselheiro Kleber, presente a este encontro, o conselheiro Jailson, diretor da Atricom também, e o presidente, representante do Confea, que não está na verdade, então o presidente em exercício da Mútua, o Carlos Villian. Minha saudação às colegas e colegas conselheiros. Permito-me fazer a saudação na pessoa do conselheiro Renato Rainha, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, estimado colega e amigo, líder da nossa entidade, que muito colaborou e colabora com o controle externo brasileiro. Auditoras, auditores de controle externo, senhoras e senhores. A organização do evento, como sempre sabe, alertando que nós temos um determinado tempo limitado para falar, porque se trata de uma saudação, e eu pretendo não me estender, mas é importante trazer aqui a mensagem da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, de apoio em todos os sentidos à realização deste SINAOP, uma caminhada já longa do IBRAOP, mobilizando, sensibilizando, difundindo conhecimentos e experiências cada vez mais importantes, na medida em que o controle externo também precisa estar sintonizado com a realidade desta quadra, eu nem diria do século XXI, mas desta quadra, deste momento do século XXI, onde as mudanças são tão intensas, tão constantes e tão impactantes na vida da administração pública, evidentemente da sociedade, das empresas e, portanto, do controle externo. Eu recordo sempre de uma frase do presidente Barack Obama, quando tomou posse no seu primeiro mandato, e lá já se vão alguns anos, e naquele tempo não se falava, ou quase não se falava, pelo menos nessa intensidade de inteligência artificial, não se sabia que um dia teríamos no chat GPT e tudo que vem no seu entorno, e ele disse: o mundo mudou e nós precisamos mudar com ele. O controle externo que eu conheci, de um lado como fiscalizado do Tribunal de Contas há mais de 40 anos e como auditor de controle externo há mais de 30, era um Tribunal de Contas decididamente muito diferente. A forma como atuávamos, a tempestividade, entre aspas, das nossas ações, os escassos recursos tecnológicos que dispunhamos e a efetividade, em última análise, do controle externo de uma maneira geral. A verdade é que éramos muito insuficientes. Falhávamos? Não falhávamos, porque manejávamos os instrumentos então disponíveis,
à luz de um contexto inflacionário elevadíssimo, de limitações tecnológicas, de uma compreensão diferente dos próprios tribunais de contas sobre o seu papel em relação às questões da governança, da administração pública, enfim, de tantos aspectos que nos dizem respeito. Então, hoje é dentro desse contexto novo, dessa realidade, onde os nossos tribunais investem em tecnologia, investem na capacitação dos seus agentes, as entidades associativas se mobilizam nesse sentido, parceiros como o Instituto Rui Barbosa, que cuida da formação, da capacitação dos agentes do controle e inclusive de outros parceiros, o IBRAOP com o seu trabalho notável ao longo de tanto tempo, no sentido de uma atuação do controle externo cada vez mais, dizia eu, qualificada, sintonizada com as necessidades dos próprios tribunais de contas, fazendo estudos, entregando contribuições altamente qualificadas, inclusive para a própria Atricom. Lembro de uma das mais recentes, no aperfeiçoamento da resolução diretriz que utilizamos no marco de medição de desempenho relativamente às obras públicas. Então, a minha homenagem às pessoas, às mulheres e homens, profissionais da área da engenharia, da arquitetura, e também aqueles e aquelas que não são dessas áreas, mas que atuam com muito foco no ambiente das obras públicas, agora balizados que estamos por uma nova lei de licitações e contratos. Minha homenagem, meu respeito, meu reconhecimento, o reconhecimento da nossa entidade, a Atricom, que tem procurado trabalhar exatamente nesse sentido, não é? Investindo muito em qualificação, em relações institucionais, com todos os poderes e órgãos, com organizações da sociedade civil, sabendo, como nós sabemos, que não nos bastamos, nós temos uma responsabilidade e um plexo de responsabilidades e de competências constitucionais muito grandes. Lembro sempre do ex-deputado João Gilberto Lucas Coelho, dizendo da musculatura institucional que a Constituição de 88 nos reservou. Musculatura essa que levou o ministro Carlos Aires Brito a fazer a seguinte frase, uma ocasião lá na Bahia, numa conferência que assisti: é importante que os tribunais de contas sejam tão bons para a sociedade como o Constituinte de 1988 foi para com eles tribunais de contas. E, de fato, quando nós vamos ali e dissecamos todo esse rol de competências compreendidas na jurisprudência mais atual do STF, dentro de uma perspectiva de atuação que envolve controle, mas envolve prevenção, nós temos, então, dimensionadas as responsabilidades que temos, a força que nos é reconhecida para cumprir essa missão. E lembrando de uma outra frase famosa que eu gosto muito de mencionar, que é de Santo Agostinho, que diz que não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. E nós, dos tribunais de contas, nós, os agentes do controle externo, auditoras, auditores, conselheiras, conselheiros, ministras, que hoje não temos, ministros, titulares, substitutos, temos essa grande missão de zelar pela boa e correta gestão governamental, cumprindo com aquela missão que a Constituição nos reservou de sermos guardiões da boa, da regular, da efetiva, da proba aplicação dos recursos públicos arrecadados da sociedade através dos tributos. Eu quero aproveitar essa oportunidade para me associar aqui a uma iniciativa do IBRAOP. Aliás, sempre que o IBRAOP nos chama, nós procuramos estar juntos, né? Como estamos aqui hoje neste encontro. Essa iniciativa apoiada pela Atricom e sei também pelo Instituto Rui Barbosa, que lança hoje um edital de seleção de artigos técnicos para um livro digital cujo nome será Gestão, Controle e Regulação do Saneamento Básico. Eis aqui um tema de grande interesse para o país, a partir do marco legal, dos processos licitatórios que vêm sendo desenvolvidos Brasil afora. A Atricom mesmo tem uma nota que trata dessa matéria, uma resolução específica. Então, nós nos associamos aqui nesse lançamento, nessa iniciativa do IBRAOP. Vamos divulgar essa iniciativa nos nossos espaços de comunicação, estimulando a apresentação, a produção de conteúdo, porque nós precisamos, e aqui estão alguns formuladores do controle externo,
O conselheiro Luiz Henrique é um autor renomado da área do controle externo. Não canso de ouvir Brasil afora que muitos auditores de controle externo hoje, ocupando esse cargo, eu estudei pelo livro do Dr. Luiz Henrique. Que bom! Nós precisamos continuar produzindo conteúdo para ser utilizado no ambiente acadêmico, nos tribunais e inclusive no Supremo Tribunal Federal, porque estejam certos. E eu tenho aprendido cada vez mais isso no meu relacionamento no âmbito da entidade. Apesar de todo o nosso esforço nas áreas da comunicação e da educação, nós ainda somos pouco conhecidos. Nós precisamos trabalhar esse tema na comunicação com a sociedade, no diálogo com a academia, levando nossos conhecimentos, nossos conteúdos aos tribunais, aos diferentes fóruns, para que o nosso trabalho não só seja reconhecido, mas seja valorizado e possa servir de fonte também para a melhoria da gestão e da governança. E para encerrar, quero deixar aqui uma homenagem ao IBRAOP, uma homenagem singela da Atricom, que celebrou neste ano, de agosto de 2022 a agosto de 2023, o seu 30º aniversário, seus 30 anos de criação. E nós queremos entregar aqui a medalha dos 30 anos da Atricom para o IBRAOP, na pessoa da presidente, nossa querida Adriana Portugal, expressando assim, de uma maneira simbólica, reconhecimento, gratidão e homenagem a todas as pessoas que integram esse instituto tão importante para o controle externo, para a administração e para o país. Muito obrigado. Vamos lá. Saudamos e registramos a presença do presidente da FENAS-TC, Amaury Perusso. Ouviremos agora a fala do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Alexandre Postal. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero, se me permite, a presidente, nós fazermos um minuto de silêncio na abertura deste congresso. Nós estamos de luto, o povo gaúcho está de luto. Obrigado. Obrigado. Amigos que chegam de todos os cantos do Brasil, uma semana triste para o Rio Grande do Sul. Vocês sabem, vocês viram, vocês ouviram falar, mas tomara que este congresso, ao qual eu pretendia no mínimo ficar até quinta-feira, não tenha nenhuma problema que possa interferir. Até porque o que era de ruim, na última semana nós já tivemos o bastante. São mais de 40 pessoas que as águas levaram, são mais de 46, um dado de desaparecidos ainda. Tem duas cidades que praticamente, Adriana, desapareceram, temos que reconstruí-las. E aqui estamos com o que há de melhor da engenharia, de mulheres e homens espalhados pelo país. Várias pontes nossas também se foram. A minha cidade natal fica a 65 quilômetros de Bento Gonçalves. O Amaury Perusso já teve o privilégio, presidente da FENAS-TC, já morou na minha cidade, em Guaporé. E o caminho de Bento Gonçalves para lá tem uma ponte só que atravessa.
Foi o governador Brizola, nos idos de 50, que construiu a ponte, uma grande ponte. Ela se foi também. Nós temos várias intercorrências, várias interrupções pelo Estado. A minha cidade mesmo, que fica aqui a 65 quilômetros, não voltou a ter água com normalidade. A água vem com caminhões que abastecem a estação de tratamento para poder abastecer, mas não está totalmente sanada. Então nós estamos num momento bastante difícil, mas que isso não seja nada além do que ânimo para que a gente possa tocar a vida para frente. Nós gaúchos somos desde a época dos farrapos. Nós sonhávamos até em ser independentes, Luiz Henrique. Mas não é o que o povo gaúcho realmente queria. Nós somos brasileiros. Kleber Eulálio, meu amigo de longa caminhada lá do Piauí, que com a esposa está aqui. Nós viemos de longe. E o gaúcho tem orgulho de ser brasileiro. Por isso nós nos somamos, rainha, com a capital, que falávamos primeiro com a professora que vai palestrar aqui, que amamos. Não tem um brasileiro que morou, que ficou um tempo lá, que não tenha se apaixonado por Brasília. Só tem um pequeno detalhezinho, tem que ter o bolso um pouco, né, com condições, para poder usufruir de toda aquela beleza e das coisas boas que Brasília nos oferece. Normalmente o brasileiro fica meio chateado com decisões que são tomadas lá. Mas isso, entra governo, sai governo, é a mesma coisa. Tá? Agora, para ver como o povo às vezes é ingrato, nessa semana eu já escutei 2, 3 queixas, com toda a chuva que deu, com toda a devastação, o prefeito é culpado. Pobre do prefeito dessas cidades. Pobre do prefeito de Mussum, de Cruzeiro do Sul, de Roca Salles, de Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, Colinas, Imigrante, de Guaporé, a minha cidade, Serafina Corrêa, que teve um camping totalmente, com vários sítios devastados lá também. Mas esse não é o objetivo de estarmos aqui, mas serve para mim dar as desculpas por que não irei ficar. Tá? Já tinha até reserva de hotel para ficar no mínimo até quarta ou quinta-feira, mas amanhã de manhã às 10 horas tenho que estar no Palácio, onde o governador convoca uma reunião com Secretaria de Transporte, DAIR, que é a nossa empresa, que aqui tem um colega, Luiz Carlos, que foi meu engenheiro quando eu fui secretário de Transporte, mas faz lá tempo, né, Luiz Carlos? Eu hoje estou lá e você é nosso coordenador geral lá de uma regional. Vai estar lá o secretário de Transporte. Qual é o principal coisa? Como vamos refazer o mais rápido possível as obras, sem ter toda a burocracia que é necessário no gasto do dinheiro público. Eu lembro que quarta-feira passada um prefeito me ligou, meu amigo, trabalhou no meu gabinete, e disse, mas chefe, como é que eu empresto ou não empresto as máquinas? Você manda as máquinas lá, manda as máquinas, o município vizinho, manda as máquinas, depois vamos acertar. Isso é uma calamidade, é uma catástrofe que aconteceu. Não é o burocrata nós que vamos agora querer punir por você ir lá ajudar a salvar vidas, que é o que ainda estamos tentando fazer. Adriana, você, o Anderson, onde é que anda o Anderson aqui? Que não está aqui, tá aqui o Anderson. Está aqui no meio. Está lá o Anderson, que o ano passado passou para a Adriana. Desde lá viemos trabalhando para trazer para o Rio Grande. Peço minhas excusas de não poder ficar o tempo todo. Mas na presidência do tribunal, o que mais nos estão demandando da última semana para cá é auxílio para o que pode e o que não pode e como fazermos, Jailson. Você que é um conselheiro forte lá no Piauí, né? Tive há poucos dias lá e vi isso, não manda mais que o Kleber Eulálio, mas comanda bastante, né? Meus amigos de longa caminhada. Mas eu quero dizer a vocês que aqui, em nome do Miola, nosso presidente da Tricom, colega conselheiro aqui do Rio Grande do Sul, do Edilson, do Heriberto, presidente do IRB, que pede para que eu pudesse aqui transmitir um abraço do IRB a todos vocês. Venho aqui com o compromisso, com a minha direção, está aqui meu diretor-geral, Mauro Carapeço, a diretora administrativa, Livete, diretor da escola, o Anderson, a nossa imprensa está aqui, viemos aqui para dar o suporte necessário, para poder auxiliar, para que nós possamos, Luiz Henrique, fazer com que o Sinaop possa ser um grande evento, possa tirar boas demandas, Adriana,
possa trazer boas conclusões e que o Rio Grande possa abraçá-los com o coração, com a hospitalidade que é peculiar do povo gaúcho e que vocês possam levar bons exemplos na volta aos seus estados. Sejam muito bem-vindos ao Rio Grande do Sul, apesar do nosso pouco ânimo para a festa, mas eu tenho certeza de que tudo isso vai passar e nós logo, logo estamos confraternizando com mais alegria junto de todos vocês. Um grande abraço, sejam muito bem-vindos ao Rio Grande. Obrigado. Dando sequência, fará uso da palavra o conselheiro substituto da Associação Nacional dos Ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas, Luiz Henrique Lima. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu preciso saudar o Ibraop, na pessoa da Adriana Portugal, mas saúdo a todos os dirigentes e membros. Eu já conheci a Adriana antes, mas fui conhecê-la melhor no Seminário Internacional de Auditoria de Obras Públicas, realizado em Moçambique, em 2017. E de tantos seminários que eu participei, nesses anos todos trabalhando no controle externo, foi um dos mais ricos. E eu fico pensando que nós devíamos fazer mais seminários em Luanda, em Dili, em Bissau, em Maputo. Nós teríamos muito que ensinar, mas também muito que aprender dessa realidade. E desde então criamos essa amizade, essa ligação. Eu com muita honra estou falando aqui em nome do ministro Marcos Benquerer, que é o presidente da Audicom, e que é, sem dúvida, uma das maiores unanimidades no sistema de controle externo brasileiro. Não tem uma única pessoa que não respeite, que não admire, que não o estime e que não reconheça o seu trabalho e a sua liderança. Então, o que eu falar de bom é do ministro Benquerer. O que vocês não gostarem, aí podem atribuir para mim. E apesar da tragédia mencionada, é auspicioso que este evento se realize na proximidade da data da Revolução Farroupilha, que foi um extraordinário movimento de rebelião cívica, republicana, federativa, abolicionista, que muitos não estudamos e até hoje não compreendemos perfeitamente. E no município que homenageia Bento Gonçalves, que foi o primeiro presidente da República Piratini. E, como filho de uma mãe gaúcha e de um pai que estudou e se formou em Porto Alegre, e cujo casamento se deu em São Gabriel, cada vez que meus pés tocam o solo gaúcho, meu coração se emociona. Então eu faço uma homenagem também aqui a todos os colegas gaúchos, na pessoa do presidente Alexandre Postal e na pessoa do presidente César Miola. Mas eu faço questão também de homenagear os nordestinos. Eu tenho aqui um querido amigo muito admirável, que é o Jailson. Temos muitos nordestinos, temos alguns nordestinos aqui na plateia, não? Por favor. Eu preciso homenagear os nordestinos, porque foi a independência, a firmeza e a coragem dos meus irmãos nordestinos em 2002, que impediu o nosso querido Brasil de se precipitar irremediavelmente
no pântano do autoritarismo, da misoginia, do racismo, da homofobia, do antiambientalismo, do negacionismo à ciência e do ódio à cultura. Então a nossa democracia e as futuras gerações de brasileiros têm uma imensa dívida de gratidão para com os nossos irmãos nordestinos, e eu não vou nunca perder a oportunidade de celebrar essa dívida. Mas eu quero saudar, de uma forma muito especial e carinhosa, que vai ser a minha última saudação, aqueles colegas que estão aqui comparecendo pela primeira vez a um Sinaop. Os calouros de Sinaop. Temos alguns calouros de Sinaop aí na plateia que estão aqui pela primeira vez? Ah, temos! Que bom! Assim que foi confirmada a minha indicação para estar aqui, eu fui remexer em algumas gavetas e encontrei uma foto. Essa foto de 20 anos atrás, 2003, aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado. É a foto no 8º Sinaop. Eu sei que é difícil vocês acreditarem, mas esse aí, esse jovem auditor do TCU na época, que pela primeira vez comparecia a um Sinaop, isso aí sou eu, né? E naquele momento, o tema da minha apresentação, como vocês podem ver, era um pouco inusitado, era exótico, era auditorias ambientais, o problema da quantificação do débito. E aí, como vocês podem ver, uma multidão se acotovelou para me ouvir falar sobre esse tema. E à medida que eu fui falando, como é que muda aqui? Não estou conseguindo mudar. À medida que eu fui falando, o entusiasmo aumentou, né? Mas eu não desanimei. E depois eu fui participar do 11º Sinaop. E esse foi em Foz do Iguaçu. Cadê? Aqui, ó. E eu escolhi um tema ainda mais esotérico, que se chamava acessibilidade nas obras públicas e o papel das instituições de controle. Essa palavra simplesmente não existia nos nossos manuais, nos nossos roteiros de auditoria. E aí vocês vão ver, olha só, já tinha um certo público interessado, né? Mas eu não sei o que aconteceu na hora do debate. Cadê a próxima? O painel desabou, né? Na hora do debate o painel desabou. E eu não desanimei mesmo assim, né? Eu continuei participando dos Sinaops. Aí eu fui no Rio de Janeiro, cadê? Depois eu fui em Cuiabá. Aí vocês já vão ver que tem os cabelos grisalhos. E eu sempre falando desse mesmo tema. Chato, meio ambiente, Tribunal de Contas. Até que um dia esse tema entrou na pauta. E hoje, é com tanta alegria e felicidade, Adriana, que eu vejo que nós temos um Sinaop inteiro dedicado à sustentabilidade, dedicado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E a acessibilidade também, né? Quando em 2006 a gente apresentou aquele artigo, nós fizemos outros artigos, seminários, o Ministério Público de Contas entrou nessa briga a partir de 2009, e esse tema hoje é nacional. Felizmente não aconteceu que nem aquela canção do Gonzaguinha, né? Que dizia assim: e hoje, depois de tantas batalhas, a lama dos sapatos é a medalha que ele tem para mostrar. Não, hoje, tantos anos depois,
Nós temos uma jurisprudência consolidada, nós temos manuais, orientações, procedimentos, nós temos diretrizes, nós temos colegas no Brasil inteiro trabalhando com esses temas. E foi por isso que eu pedi licença para a Adriana, para trazer essas desimportantes reminiscências aqui em Bento Gonçalves. É para mostrar, principalmente para vocês que são calouros do Sinaop, o quanto o Sinaop é útil, o quanto o Sinaop é importante, o quanto ele tem contribuído para trazer, levantar questões novas, debates novos e impulsionar o aprimoramento do trabalho dos tribunais de contas. Então, eu não tenho dúvida que aqui em Bento Gonçalves, muitos desses calouros do Sinaop, exatamente como eu era lá em Gramado, em 2003, vão apresentar temas e propostas aparentemente mirabolantes e inovadores, que alguns vão chamar de utópicos. Mas, meus queridos, se vocês forem consistentes, convincentes, persistentes, resilientes, daqui a alguns anos, vocês vão poder ver essas ideias de vocês consagradas no mainstream, nos manuais, nos roteiros, e sendo utilizada pelos colegas nossos do Brasil inteiro. Nós sabemos que nosso pequeno planeta ainda está numa fase de evolução. Então, muitas vezes, aqueles que aram a terra e realizam a semeadura não serão aqueles que irão sentir o perfume das flores ou saborear a doçura dos frutos. Mas isso não importa. Mesmo que o reconhecimento nunca venha, cada um de nós tem esse dever de cumprir bem a sua missão. Nós temos que ser aqueles que Cora Coralina uma vez descreveu num memorável poema: os que nasceram antes do seu tempo. O Sinaop é isso, o Sinaop está sempre antes do seu tempo. E eu vou concluir então com os versos de um meu irmão, que talvez alguns de vocês conheçam, que não é meu irmão de sangue, não é meu irmão de cor, mas é meu irmão de alma, que se chama Milton Nascimento. E ele disse assim: falo assim sem saudade, falo por acreditar. Se muito vale o já feito, mais vale o que será. Desejo a todos um excelente Sinaop. Ouviremos agora o presidente em exercício da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Carlos Vilhena. Bom, já é boa noite, né? Presidente Adriana, a quem eu cumprimento, conselheiro César Miola, conselheiro Alexandre Postal, conselheiro Luiz Henrique e conselheiro Jailson, nas pessoas de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, bem como os demais auditores, né? Não são auditores, né? Servidores públicos, né? Quero começar dizendo assim que o porquê da mútua está aqui, né? A mútua, presidente, a gente não quer que a mútua seja somente uma patrocinadora, mas quando eu vi a programação, eu vi a importância que tem esse seminário, a importância que tem para nós engenheiros e para nós da mútua também, não é? A mútua, a gente quer que a mútua seja parceira em outros momentos, em outros eventos. O IBRAOP é formado por engenheiros, né? Engenheiros auditores, engenheiros agrônomos, arquitetos,
profissionais das geociências, né? E então, eu dizer o porquê a mútua está aqui. A mútua é a caixa de assistência do profissional engenheiro, do profissional registrado no CREA. Através da mútua, nós temos vários benefícios, a gente pode apresentar vários benefícios. Então, aqui a gente pode trabalhar aqui com 2 vieses. Um viés seria esse, conforme o conselheiro Luiz Henrique falou, da questão, essa questão do que a gente passa, do sonho, né, de viver o sonho de um futuro, né? Porque a engenharia, ela não é só tecnologia, ela é humana também, e ela também tem poesia. Tem poesia, como disse o conselheiro. Também, como disse o conselheiro Alexandre, o conselheiro Alexandre, falando sobre a questão por que passa nesse momento o Rio Grande do Sul. Essa é uma questão que, se a gente analisar, nós vamos verificar que o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil que tivesse acontecido, os resultados seriam os mesmos, não seriam diferentes. Poderia ser um pouco pior, um pouco mais ameno, mas seria o mesmo. E cabe a nós, engenheiros que somos, e aí eu digo o porquê de a gente colocar a mútua também à disposição, e talvez o sistema CONFEA, CREA, à disposição, juntamente com os nossos colegas do IBRAOP, os nossos colegas dos TCUs, dos auditores, cabe a nós encontrarmos soluções, porque nós, como engenheiros, a gente busca problemas para buscar soluções, e encontrar soluções para mitigar esses riscos, não é? Cabe a gente, talvez, construir uma agenda para que a gente possa realmente ajudar os municípios, ajudar a que esses riscos sejam minimizados, porque é constante. A gente viu no Rio de Janeiro, um tempo atrás, recentemente no estado do Pernambuco. Então, a gente vem vendo que essas questões, elas acontecem, esses riscos, eles estão constantes, e a gente precisa, e são iguais sempre, não tem como. Dizer para vocês que a mútua, como caixa de assistência, né, nós colocamos para os nossos associados, engenheiros registrados no sistema CONFEA-CREA, agrônomos e profissionais das geociências, uma série de benefícios. E aí a gente vê aqui que esse evento aqui, ele está dedicado a 6 ODS, né, e dizer que nós também estamos compromissados. Nós, juntamente através do TCU, uma solicitação do TCU, nós criamos um portal de transparência dentro da mútua, nós fizemos a segregação de contas nossa, para que possa ser acompanhado o caminho do dinheiro público. Isso é público hoje, isso nós temos no nosso portal, bem trabalhado. Com relação ao ODS número 5, que é a primeira que vocês citam, com relação à mulher, à empregabilidade da mulher, nós também trabalhamos, e nós tivemos nessa oportunidade de criar um benefício específico para a mulher, principalmente para a mulher empreendedora, a mulher que a gente chama de PJ. Nós criamos um benefício que é um auxílio maternidade, um benefício oferecido pela mútua. Também, conselheiro Alexandre, para o estado do Rio Grande do Sul, agora, nesse momento que está passando por essa dificuldade, por esse momento que essas cidades estão passando, aos profissionais do sistema associados à mútua, também está colocado à disposição um valor que a gente chama de SL1, que é um valor que pode atingir até 3 salários mínimos durante 4 meses para enfrentar os momentos de dificuldades. Dizer que a mútua, ela a gente fala assim, a mútua, ela é uma caixa de acolhimento do profissional da engenharia. A mútua, a gente diz que ela cuida de você e de sua família. E nós temos vários benefícios à disposição dos nossos colegas profissionais, temos várias possibilidades de promover cursos, palestras, promover, inclusive, como você diz aí, livros. A gente pode pegar e ajudar na edição de livros e várias outras coisas que nós podemos fazer em conjunto, sempre em benefício da sociedade.
Muito obrigado, desejo a todos vocês um ótimo evento e dizer assim que eu estou muito sentido de não poder ficar, porque amanhã eu tenho que estar em Pelotas para um outro evento, que é o Congresso Brasileiro de Agronomia, porque realmente é uma área de interesse minha, pessoal como profissional, e eu fiquei entusiasmado, mas sentido que os eventos estão acontecendo tudo na mesma época, né? Mas parabéns a vocês, e a gente espera que poder estar juntos novamente em outros eventos, nos próximos eventos que tivermos, e podermos estar juntos e colaborando, e não, como eu disse, não como patrocinadores, mas como parceiros, podendo contribuir e também buscar contribuições junto aos nossos colegas profissionais. Muito obrigado. Convidamos o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Jailson Campelo, para a sua fala. Eminente presidente da Tricom, meu presidente, César Miola, que tem feito um trabalho extraordinário à frente dos Tribunais de Contas do Brasil, mercê da sua estatura intelectual, da sua estatura moral, da sua capacidade de articulação, da sua credibilidade, capacidade de trabalho. Tem feito um bem extraordinário ao sistema de controle externo do Brasil. Eminente presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, meu amigo Alexandre Postal, que nos recebe com a lhaneza que lhe é peculiar. Presidente Adriana Portugal, que está à frente de um evento que já se destaca pela organização, pela pertinência da temática, de maneira tal que todos que aqui comparecemos temos muito o que aprender neste importante evento. Meu caro amigo Luiz Henrique, também uma capacidade imensa de produção acadêmica, encontra tempo, energia, paciência, continue nessa sua caminhada, porque faz bem para o controle externo, tão, como disse o presidente Miola, tão deficiente de literatura, tantos administrativistas, constitucionalistas, os tradicionais, falam tão pouco, né, do controle externo, e quando vão se aprofundar um pouquinho, terminam cometendo um ou outro deslize, né? Então parece que só aqueles que militamos, com todo respeito, que militamos no controle externo, é que parece que entendemos um pouquinho mais do que se passa no sistema de controle externo brasileiro. Presidente da Muta, meus cumprimentos, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Presidente Postal, inicialmente eu queria externar a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, com certeza absoluta. O Brasil todo está consternado com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, com essa verdadeira tragédia que aconteceu aqui. E eu me recordo, presidente, quando houve um terremoto em Portugal em 1755, que devastou um terço de Lisboa, um terço da cidade. Então perguntaram ali ao Marquês de Pombal, e agora, né, o que é que nós vamos fazer? E ele teria dito mais ou menos assim: nós vamos socorrer os feridos, sepultar os mortos e reconstruir a cidade. E eu tenho certeza absoluta de que é isso que o povo do Rio Grande do Sul vai fazer. Socorrer os feridos, sepultar os mortos, mas reconstruir a cidade, porque o povo do Rio Grande do Sul é trabalhador, é determinado e com certeza absoluta haverá de superar esse momento de dificuldade. Pois bem, quando a gente fica para falar quase por último, não tem muita novidade para dizer, mas eu encontrei uma novidade para dizer aqui para a senhora e para os senhores. O presidente do Tribunal de Contas do Piauí, conselheiro Kennedy Barros, que infelizmente não pôde comparecer, hoje está em outro evento, que já tinha previamente agendado, pediu que eu fosse enfático em fazer um convite aqui para as senhoras e para os senhores para o próximo SINAOP,
a ser realizado no mês de junho, no final de junho, no estado do Piauí. Portanto, queria fazer esse convite. Ele achava que eu tinha condições de forma eloquente, fazer esse convite. Como eu descobri que não tenho, eu trouxe um videozinho institucional e eu gostaria que vocês pudessem acompanhar aí com atenção, que sirva para que conheçam um pouco do nosso estado e que possam efetivamente ter esse interesse em participar desse próximo evento que nós vamos nos empenhar para pelo menos nos aproximar dessa organização tão excelente que é feita aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Por favor, o vídeo é bem rapidinho. Piauí, nordeste do Brasil. Não por acaso, esta terra foi escolhida pelos primeiros habitantes das Américas. 4 biomas, belezas e recursos naturais. Estado com mais florestas preservadas fora da Amazônia. O Piauí é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis no Brasil. Ocupa o 3º lugar no ranking de energia eólica e a 2ª posição com maior potência instalada de energia solar no país. E tem potencial para ampliar ainda mais as fontes verdes. Produzimos alimentos em larga escala, com tecnologia e alta produtividade. E também somos destaque na produção sustentável e agroecológica. Temos reservas minerais estratégicas e, inclusive, a rara e preciosa opala, que no universo só existe no Piauí, na Austrália e em Marte. Para desenvolver essas potencialidades, o Estado oferece todo o apoio institucional, com estrutura dedicada à atração de investimentos e melhor ambiente de negócios. O Piauí investe fortemente em infraestrutura e logística, rodovias, aeroportos, construção do porto marítimo no litoral do estado, equipamento que vai se integrar ao futuro projeto multimodal da revitalização da ferrovia Teresina-Luiz Correia e a hidrovia do Rio Parnaíba. Outro importante corredor para escoamento de produção é a ferrovia Transnordestina, obra do governo federal e que vai ligar a região produtiva dos Cerrados e áreas de mineração aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. O Piauí possui a internet mais veloz do Brasil e inovou ao fazer a primeira PPP, parceria público-privada de internet do país, implantando uma ampla rede de fibra ótica que conecta inclusive comunidades remotas. Esta é a base para se tornar o estado mais digital do país. Uma ação que visa ampliar e melhorar os serviços públicos, facilitar a vida das pessoas e fomentar o ecossistema digital por meio de distritos tecnológicos. 400 startups serão aceleradas por meio do Programa de Aceleração da Startup Piauí. Mais de 30 escolas receberão oficinas de robótica e o Tech Export Hub, parque tecnológico com o propósito de conectar oportunidades a boas ideias, promover a cultura empreendedora e a inovação, já está em pleno desenvolvimento na zona de processamento de exportação em Parnaíba. A segunda ZPE em operação no Brasil oferece vantagens mais competitivas para diversas atividades econômicas. Tem localização estratégica. Fica a 1 quilômetro da BR-343, 10 quilômetros do Aeroporto Internacional João da Silva Filho, 22 quilômetros de Luiz Correia, pouco mais de 400 quilômetros do Porto do Pecém, no Ceará, e do Porto de Itaqui, no Maranhão, e 330 quilômetros da capital Teresina. O Piauí é um mapa de oportunidades. Todos os seus 12 territórios de desenvolvimento apresentam características especiais para a atração de investimentos. Grãos, mel, ceras e matérias-primas vegetais são as grandes performances da balança comercial de exportação piauiense. Um estado equilibrado e organizado.
que cresce e avança acima da média do Brasil e do Nordeste nos indicadores econômicos e sociais, entre esses a educação e a capacitação. Somos um dos poucos estados do Brasil com ensino técnico e superior em todos os municípios. Há 50 mil anos, atraímos os primeiros habitantes das Américas. Hoje, estamos de braços abertos para atrair os novos nômades digitais na charmosa vila de Barra Grande, litoral do estado, bem como todos os que buscam desenvolver oportunidades e negócios com responsabilidade social e ambiental. Uma terra bonita por natureza e que tem mais uma riqueza que faz toda a diferença. Um povo acolhedor, fonte generosa de calor humano, a maior de todas as nossas energias, porque também move a felicidade. Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Portanto, nós gostaríamos de reforçar o convite. No mês de junho, ainda tem o acréscimo de que é o mês mais bonito do Nordeste, em que o céu fica enfeitado de balões coloridos de bandeiras, no mês de junho, para comemorarmos lá o Santo Antônio, que é padroeiro aqui da cidade, de Bento Gonçalves, é Santo Antônio. Então, vamos comemorar o festejo de Santo Antônio no próximo ano no estado do Piauí. Muito obrigado. Para proceder com a abertura oficial do 20º SINAOP, convidamos a presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas e auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Adriana Portugal. Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estarmos aqui, depois de um longo período de organização desse evento, com muito carinho, muita disposição de tornar esse evento interessante a todos. Eu gostaria de cumprimentar nossas ilustres autoridades aqui presentes, né? Cada uma delas eu posso citar uma história diferente, mas eu vou começar então com o conselheiro Miola, que é um apoiador incrível, tem sempre nos impulsionado. O apoio dele nos permite pensar adiante. O conselheiro Alexandre Postal, que trouxe para nós um entendimento muito interessante sobre o papel dos tribunais de contas, né? Essa situação que hoje está sendo vivenciada demonstra a importância de nós construirmos cada vez mais esse poder de apoio à gestão. Muito interessante essa abordagem do conselheiro, muito triste essa situação que nós estamos vivendo aqui, mas extremamente pertinente o tema que nós vamos discutir. Eu gostaria muito que, ao final desse evento, nós pudéssemos trazer, colocar nas nossas consciências, né, ações que possam evitar esse tipo de problema e ações que a gente pode também promover para trabalhar as consequências desse problema. O IBROP, inclusive, conselheiro, se coloca à disposição para uma eventual necessidade, porque agora temos todos que nos solidarizar com essa situação. O conselheiro Luiz Henrique trouxe uma excelente retrospectiva dos nossos eventos. Eu achei interessantíssimo poder contar com isso, porque eu não seria capaz de fazer tão bem. Agradeço demais, conselheiro, estar com o senhor lá em Moçambique, exportando nossas normas e procedimentos. O IBROP, ele existe há 23 anos, com o objetivo de realizar esses eventos para troca de conhecimentos em relação a auditorias de obras públicas, e de lá para cá nós fomos agregando outras atribuições. Por exemplo, a elaboração de orientações técnicas, de procedimentos de auditoria, de notas técnicas, todos esses livros digitais, como esse que a gente acabou de lançar para vocês.
E esse trabalho técnico, ele está cada vez mais robusto e cada vez mais participativo em relação aos nossos auditores no Brasil afora. Uma coisa que nós preocupamos muito é essa questão da legitimidade da formação dos grupos de trabalho. Nós temos hoje em torno de 7 grupos de trabalho em andamento, tratando de orientação técnica, de reequilíbrio, procedimentos de obras rodoviárias, né, que estabelece critérios para uma auditoria de obras rodoviárias, um grupo de saneamento, que é esse que está trazendo essa iniciativa do livro, e diversos outros grupos de trabalho em que nós sempre trazemos auditores de vários estados para conseguirmos uma legitimidade, uma uniformização de procedimento, considerando a peculiaridade de cada um dos tribunais. Esse é o nosso principal objetivo nesses grupos de trabalho, além da realização desses eventos. E já falando em evento, é com muita alegria que nós podemos, então, hoje anunciar o acolhimento do Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas 2024, lá no Piauí, e para nós será maravilhoso. Para nós será maravilhoso contar com esse acolhimento, com essa energia positiva que o senhor trouxe em relação ao estado do Piauí. O IBRAOP também faz muita questão de fazer esses eventos em diversos locais, em diversos estados, variando, né? Você vê, nós vamos sair do sul e vamos lá para o Nordeste, com o objetivo de trazer fazer mesmo essa questão da legitimidade presente nos trabalhos do IBRAOP, né? Eu preciso dizer que esse vanguardismo que o conselheiro Luiz Henrique acabou apontando em relação ao IBRAOP, realmente é o que nos move, né, auditores, diretores e conselheiros do IBRAOP, absolutamente abnegados para fazermos os trabalhos, não é? O que nos move a continuar desempenhando com o maior carinho, com o maior amor. A verdade é essa, é um trabalho com amor, e a questão do vanguardismo, na verdade, ela é proporcionada porque nós temos diversos ombros gigantes, através dos quais a gente enxerga lá na frente, né? Esses ombros gigantes aqui, como dizia Isaac Newton, né? Nós temos que enxergar a partir dos ombros, esses ombros gigantes aqui presentes, e os ombros gigantes dos nossos ex-presidentes que criaram esse instituto, que deram continuidade ao trabalho dele. Cito a colega Narda, do Tribunal de Contas do Mato Grosso, o colega Anderson, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, o colega Pedro Paulo, do Tribunal de Contas do Paraná, e o nosso querido Pedro Jorge, do Tribunal de Contas de Santa Catarina. São gigantes que fizeram com que hoje a gente possa enxergar cada vez mais à frente. E, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer o apoio da Mútua e do Confeia, da Caixa Econômica, que teremos uma palestra ao final do evento, por nos proporcionar um apoio indireto, né? Como o senhor Carlos comentou aqui, que mais do que patrocinadores serão apoiadores, e a gente sente isso, né? Nós fomos convidados a participar de eventos do Confeia, e estamos cada vez mais procurando estreitar para que a gente possa difundir o conhecimento que nós temos, né, de engenharia e leis, porque eu enxergo hoje o IBRAOP como um instituto que faz essa união entre a engenharia e o entendimento de como lidar com a administração pública, né, que está estabelecido nos nossos normativos. E isso a gente precisa divulgar para todos os nossos engenheiros, de sorte a que possamos encontrar como fiscais de obras pessoas que tenham esse conhecimento também, que saibam como lidar com a administração pública, com o recurso público, com a obra pública. Então, eu declaro abertos os nossos trabalhos desse simpósio, agradeço demais a participação de todos. Muito do que aqui está preparado também foi, além de todos os nossos diretores e conselheiros que trabalharam na organização do evento, também foi proporcionado pela empresa organizadora que está nos ajudando, a empresa Moura, a quem eu agradeço, e agradeço a quem
parafusou um stand a quem está cuidando do Wi-Fi, né? Porque são pessoas que a gente não enxerga como importantes para o evento, mas elas são extremamente importantes para nos dar a condição de aqui trabalhar um tema tão importante que é a sustentabilidade. A Agenda 2030 está para chegar, né? E nós, auditores, precisamos pensar nela quando formos fazer nossos trabalhos, pensar na sustentabilidade. O objetivo deste evento é trazer essa semente para que a gente possa, em algumas cabeças ou em todas que estiverem aqui, fazer germinar esse tema e que esse tema esteja previsto dentro dos nossos trabalhos. Esse é o grande objetivo do evento. Eu espero que todos aproveitem. E peço que qualquer coisa que precisarem, por favor, nos contactem para a gente poder fazer o melhor acolhimento possível também durante o evento. Obrigada. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino rio-grandense, que será entoado pelos irmãos Camila e Diogo Farina. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra.